Muito boa tarde a todos. Também me sinto lisonjeado de participar desse evento e agradeço o convite à direção da Associação Médica por participar desse segundo simpósio e não poderia perder a oportunidade de falar sobre os temas que antecederam a esse que me restou, que é falar sobre os direitos trabalhistas dos médicos. Foi extremamente gratificante ver palestras de pessoas, profissionais renomados, que deixaram bem claro que a atividade médica pode trazer consequências jurídicas das mais variadas possíveis. Nós tivemos aqui a demonstração de que um caso concreto, ou seja, de apenas um fato isolado, pode surgir 4 tipos de processos. Um cível, que é um pedido de reparação, é dinheiro. O outro, penal, foi repassada aqui a responsabilidade penal pelo promotor de justiça, Dr. Vilanir Camapum, e também processo administrativo. Nós vimos pela fala do Dr. Cizenando que dentro das instâncias administrativas, seja cooperativas, secretarias municipais de saúde, estadual, planos de saúde, existem os processos administrativos que também vão averiguar a responsabilidade administrativa desse médico. E também vimos pela fala do Dr. Aldair Novato que há repercussões também no campo da ética médica. Ou seja, de um fato só pode gerar 4 tipos de processo. Eu tive o prazer de participar dessa questão que foi relatada pelo promotor de justiça. Esse assunto eu participei enquanto advogado do médico, né? Ele, por um acaso, trouxe um fato na casuística que ele pesquisou e eu participei desse caso aí que foi trazido por ele. Esse caso, ele gerou um processo ético profissional, onde, na primeira instância, o CRM local condenou o médico, mas, com o nosso recurso ao federal, por uma decisão unânime, esse médico foi absolvido. E aqui no campo criminal, esse mesmo médico, ele, na primeira instância, ele foi condenado e, com o recurso, ele foi absolvido também à unanimidade de votos. Então, eu não poderia perder essa oportunidade de dizer, né, que a atuação do médico, como bem demonstrado pelos palestrantes que me antecederam, pode trazer repercussões das mais variadas possíveis. Porém, isso não é o suficiente para impedir que os senhores médicos ou pretendentes a médicos ou acadêmicos de medicina, né, honrem com o ético e efetivo desempenho da medicina, que, aos meus olhos, é a mais bela das artes desempenhada pelo ser humano. Poderia passar, então? Vamos entrar propriamente na questão dos direitos trabalhistas dos médicos. Nós sabemos que até bem pouco tempo, a formação do médico, ela tinha uma conotação levada a um sacerdócio, né? O médico era formado para exercer uma arte, para fazer um trabalho de sacerdócio. Não era uma profissão como qualquer outra. Mas a realidade de mercado de trabalho é que o médico está sendo lançado para
um trabalho extremamente difícil de ser executado, porque aquele sacerdócio de antigamente já não existe mais, ou está praticamente extinto. Hoje, o médico sai da faculdade de medicina e é lançado para essas formas de se vincular à prestação de serviços propriamente dita. São os planos de saúde, né? Temos exemplos aí, a Unimed, né? A Mil, Golden Cross, dentre vários outros. A autogestão, GEAP, ACEFAS, CACI, são aqueles grupos de servidores ou de empregados de uma determinada empresa ou de um órgão estatal que formam um grupo e esse grupo vai gerir um sistema interno de prestação de serviços médicos aos seus beneficiários. O médico também pode participar de uma cooperativa, como a própria Unimed, prestando serviços, a Copanest, e tem várias outras cooperativas que estão sendo criadas em várias especialidades médicas. Seguro-saúde funciona mais ou menos como um seguro de carro, seguro de vida. Acontece alguma fatalidade, alguma necessidade, o paciente, então, busca um atendimento médico ou hospitalar, e aí ele pega a nota, recibo, e comprova a utilização dos serviços e a seguradora irá ressarci-lo dessas despesas que ele teve. Empregadores. Serviço público, o que é recomendado é o concurso, né? É a única forma lícita de se trabalhar com a administração pública. Você também pode sair da faculdade e ir atuar como empregado de um hospital, de um plano de saúde, e contratado ou credenciado. Existem vários tomadores de serviço que usam aquelas duas últimas formas de contratar médicos. Essa contratação ou credenciamento não preservam os direitos trabalhistas dos médicos. E, por fim, a que está em extinção é a medicina liberal. Formação universitária do médico, então, como eu disse, ela tem um intuito de academicismo científico e humanitário que, infelizmente, não pode prevalecer pela realidade do mercado de trabalho. O médico deve ser preparado desde sua graduação para a realidade do mercado de trabalho. Especialização. Como é que o médico se torna um especialista? Tem duas formas: residência médica e provas de titulação. A residência médica, existe um convênio, a Comissão Nacional de Residência Médica, com o MEC, Ministério da Educação e Cultura. E a titulação, ela é emitida através de provas e títulos, né, que os médicos se submetem junto à Associação Médica e às várias sociedades de especialidades médicas. As relações trabalhistas. Na atualidade, o médico ele vai ser um servidor público, ou um assalariado, ou vai prestar serviços para convênios, ou trabalhar particular, que é a forma, como eu disse, que está em extinção. Como servidor público, ele se vincula de uma forma lícita, decente e constitucionalmente prevista, que é o concurso público. Ou ele também pode celebrar um contrato especial ou de credenciamento no serviço público. O concurso assegura direitos previdenciários, trabalhistas. Já o contrato ou o credenciamento sem essas garantias. E como assalariado? Carteira assinada ou sem carteira assinada? Com carteira assinada tem garantias trabalhistas preservadas, sem carteira, sem garantias, inclusive previdenciárias. Eu vejo muitos médicos aí no ocaso profissional, quando mais precisa da previdência, ele não tem o amparo necessário. Os convênios é uma relação obrigacional regida pelo Código Civil. Normalmente é feito um contrato entre o médico e o convênio, que é um tomador de serviço, e lá constam cláusulas
obviamente, de interesse de quem está tomando o serviço. O médico é uma relação de desigualdade. O médico ele é colocado para trabalhar com os convênios, sem poder discutir honorários, sem poder discutir prazo de receber os seus honorários e, na maioria das vezes, os convênios impõem prazos, valores, procedimentos, glosas. Glosas é você deixar de pagar um serviço que foi feito sob uma justificativa pouco plausível. Particular, né? O valor dos honorários são livres. O médico presta um serviço e combina o honorário com o paciente ou com o representante legal, ou responsável por uma criança, por exemplo. E esses honorários são baseados no nome, na reputação, na especialização desse médico. Convênios. Os mais conhecidos, IPASGO, no nosso estado, né? IPASGO, Sistema Único de Saúde, Unimed, outros. Como eu disse, são contratos de credenciamento e referenciamento, unilaterais e protegem tão somente o contratante tomador de serviços. Ele é caracterizado pela imposição. Tá? O médico, para trabalhar para esses convênios, chega um contrato pronto, né? O médico é lançado nessa realidade. Eu quero me vincular ao IPASGO, então assine aqui. Ah, mas não concordo com isso, esse prazo aqui. Ou você quer trabalhar ou não. Se você quer trabalhar, você assina aqui. Então, as imposições, limites de procedimentos, você não pode sair pedindo muita ressonância, não, porque senão vai quebrar o plano aqui, né? Eu não concordo muito com a questão de limitação do médico para solicitação de exames, porque, para mim, como operador do direito, eu vejo que o médico tem que esgotar todas as possibilidades para ele fechar um diagnóstico preciso, tá? Porque se ele errar no diagnóstico, ele vai ser cobrado. Então, o paciente ele tem o direito de saber adequadamente qual é o diagnóstico para, então, se preconizar um tratamento adequado. Preço do serviço também são impostos, prazo para pagamento, glosas, tipos de vínculos, contrato de trabalho formal, carteira de trabalho e previdência social assinada. Aí você tem os seus direitos trabalhistas preservados, como férias, 13º, FGTS, insalubridade, previdência. Informal, sem vínculo, direitos trabalhistas não reconhecidos, recebimento apenas de salário. O médico profissional liberal. Somente ocorre na prática quando o médico assume o próprio negócio, prestando atendimentos a pacientes e convênios variados, estabelecendo os seus horários de atendimento, limitando sua área de atuação e número de pacientes assistidos, bem como fixando autonomamente o valor correspondente aos seus honorários. Aqui é uma definição do médico enquanto profissional liberal, ou seja, ele tem total autonomia para dizer para quem ele vai trabalhar, qual que é o valor dos honorários, qual o horário de atendimento e quantos pacientes ele quer atender. Remuneração do médico profissional liberal. A Associação Médica Brasileira, a Federação Nacional dos Médicos e o Conselho Federal de Medicina definem como parâmetro mínimo de honorários médicos os valores definidos na classificação brasileira e hierarquizada de procedimentos médicos. A cobrança de honorários abaixo do estabelecido na CBHPM é considerada aviltante e afrontoso ao Código de Ética Médica. Nós vemos aí na periferia algumas clínicas praticando esses preços chamados populares, com o intuito de angariar a clientela, mas isso é considerado uma concorrência desleal, uma conduta antiética e é reprovável. Valor dos honorários estipulados de acordo com o nível de especialização, local de atendimento e renome do profissional. Então, tudo isso tem a ver com o médico enquanto profissional liberal. O médico empregado. O artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho define
o empregado nos seguintes termos: considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste mediante salário. Eu trouxe essa definição aqui porque os médicos, na maioria das vezes, mantêm um tipo de relação informal, ou seja, sem carteira assinada, no serviço privado e sem concurso público no serviço público. Então, aos olhos da legislação trabalhista, se o médico trabalhar pessoalmente, de forma continuada, né, portanto, não eventual, para um determinado empregador, sob a dependência deste, ou seja, os pacientes do hospital, né, cumprindo ordens do diretor do hospital, e mediante salário, então isso caracteriza a relação de emprego. Isso vale, inclusive, para a sua secretária, né, do médico. Se você contrata uma secretária e não anota a carteira de trabalho dela, e ela comprovar a não eventualidade, a subordinação, o cumprimento de horário, recebimento de salário, ela vai conseguir na Justiça do Trabalho o reconhecimento desse vínculo e você, enquanto empregador, será condenado a pagar parcelas trabalhistas, previdenciárias e fundiárias a que esse trabalhador tem direito. A sua doméstica em casa, a mesma coisa. E a Justiça do Trabalho vê o contrato realidade, não quer saber de papel. Se você levar papel e o trabalhador demonstrar todos esses requisitos, você será condenado ao reconhecimento desse vínculo de emprego e à obrigação de pagar parcelas trabalhistas do FGTS e previdenciárias. Então, o que caracteriza vínculo empregatício? Prestação de serviços de forma habitual, pessoal, com dependência, portanto, subordinação e mediante pagamento de salário. Médico plantonista. Tem muito médico que sai da faculdade, né, e vai trabalhar nessa condição aí. Então, o médico plantonista preenche todos os requisitos caracterizadores da relação do vínculo empregatício, posto que presta serviços habituais, com observância de jornada de trabalho, com subordinação às regras e normas ditadas pela direção da unidade de saúde, tudo isso mediante o pagamento de uma contraprestação pecuniária, que é o salário. Aqui em Goiânia tem muita contratação de médicos também para trabalhar, não só em Goiânia, mas no interior, no programa de saúde da família. O certo, o que seria? Concurso, onde tem garantias trabalhistas preservadas, ou anotação de carteira, que seria regido então pela CLT, também com garantias trabalhistas preservadas. Contrato especial ou de credenciamento, que é o que a maioria das prefeituras fazem, contratar médico através desse tipo de contrato especial ou de credenciamento, ou seja, sem estabilidade, a qualquer momento o gestor da saúde chega lá e te demite, não foi com a sua cara, sei lá. Garante apenas o salário e demais parcelas previstas no contrato. O que tiver no contrato, se a prefeitura não te pagar, você cobra na justiça e justiça há de ser feita. Uma jurisprudência aqui que fala sobre a contratação de médicos por programa de saúde da família, no serviço público. Tá? Então, no serviço público, a jurisprudência fala que é necessário que o médico se vincule através de concurso público. E se ele não se sujeitou ao concurso público, o contrato dele é tido como nulo. Então, é nulo o contrato de credenciamento de médico para atender ao programa de saúde da família, por não se enquadrar nas hipóteses constitucionais que admitiriam essa contratação. Ou seja, o contrato, essa decisão é aqui do TRT de Goiás, onde o médico, além de não ter o seu vínculo trabalhista reconhecido, ele perdeu os pedidos de férias, 13º, previdência e tudo mais. Outro
Contrato nulo, efeitos. A contratação do servidor público após a Constituição Federal de 88, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo artigo 37, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo e do FGTS. Então, até 1988, era admitido a mesma forma de pleitear no serviço privado o reconhecimento do vínculo, como no serviço público. Mas, a partir do advento da nova Constituição Federal, não de pronto, mas logo na sequência, os magistrados trabalhistas entenderam que esse contrato seria nulo e não geraria direitos trabalhistas nem previdenciários. Aí chegou ao ponto de ter saído aqui uma súmula, número 363, do Tribunal Superior do Trabalho, falando isso, que a contratação do servidor público, após a Constituição de 88, sem prévia aprovação em concurso público, encontra-se óbice no respectivo artigo 37, segundo e parágrafo 2º. Somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo e dos valores referentes ao depósito do FGTS. Direitos de natureza trabalhista do médico. Estão previstos na Constituição Federal, na CLT, na Lei número 3.999, que é uma lei que fala sobre a jornada, o piso salarial do médico, insalubridade, e também nos estatutos dos servidores públicos, do Estado, dos municípios, convenções e acordos coletivos feitos entabulados pelo Sindicato dos Médicos com os sindicatos patronais. Normalmente, o que nós temos de direitos dos médicos? Trabalhistas. Férias de 30 dias por cada ano de trabalho, mais 1/3 das férias. 13º salário, aviso prévio, que é o normal. 30 dias mais 3 dias para cada ano trabalhado, além do primeiro, limitado ao máximo de 90 dias. Horas extras, pelo menos 50% a mais, o adicional noturno, 20% a mais da hora normal. A hora noturna, ela é considerada reduzida, ao invés de 60 minutos, nós temos que essa hora noturna, ela vale 52 minutos e 30 segundos. E adicional de insalubridade, fixados normalmente em 20% ou 40%, e o FGTS, 8% da remuneração, mais o seguro-desemprego. A Lei 3.999 é uma lei direcionada ao trabalho do médico e do odontólogo, fala de uma jornada de 2 a 4 horas, estabelece um mínimo equivalente a 3 salários mínimos, dá R$2.000 e poucos. A Federação Nacional dos Médicos defende que, por uma jornada de 20 horas semanais, uma remuneração de R$11.675,94. Não tem valor de lei, é uma recomendação. Apenas o estado do Piauí que adotou essa remuneração. Adicional de insalubridade, direito decorrente do trabalho desenvolvido pelo médico em ambientes ou em atividades com risco de contágio por agentes biológicos. Há uma divergência de opinião, alguns doutrinadores e juristas acham que essa insalubridade tem que ser calculada sobre o salário mínimo, outros falam que ela tem que ser calculada sobre o salário médico, piso salarial do médico, e outros entendem que é sobre o salário contratado. Onde reclamar os direitos? Na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum Estadual ou Federal. Os honorários podem ser cobrados na Justiça ou até mesmo naquela Corte de Conciliação e Arbitragem, desde que haja uma cláusula compromissória ou desde que seja instituído o compromisso arbitral, conforme foi explicado pelo árbitro que falou sobre a Corte. Quando no exercício profissional houver uma afronta ao Código de Ética Médica, o médico pode fazer uma denúncia contra o seu empregador no CRM. Contribuições ou anuidades devidas pelo médico. Associação Médica de Goiás é facultativa, porém obrigatória para os associados. Sociedades de especialidades, facultativas, porém obrigatórias para os associados. Conselho Regional de Medicina, compulsória. E sindicato,
contribuição sindical é compulsória, ou seja, o médico é obrigado a pagar. A social, não, já é facultativa, porém é obrigatória para quem é filiado. Por fim, uma mensagem aqui. O principal objetivo de um evento como este é, inegavelmente, proporcionar ao médico, bem como aqueles que de qualquer forma lidam com a área médica, uma visão panorâmica das relações de trabalho deste profissional e como ele deve se posicionar ante os seus diversos tomadores de serviço, a fim de ver preservado seu legítimo direito de poder prestar serviços com a qualidade que seus pacientes merecem, bem como ser devida e adequadamente remunerado por este trabalho. Obrigado.